Olá, olá! Tudo bem com vocês, pessoal? Muito bem, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada, e eu vim aqui hoje, numa sequência de vídeos que eu tenho feito, para a gente bater um papo a respeito da persistência do ducto arterioso, né? Então, a gente saber o que a gente encontra, o que a gente deve buscar para fechar o diagnóstico, os principais achados ecocardiográficos, a fisiopatologia da doença, enfim. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai bater um papinho, ok? Muito bem, pessoal. Então, esse é o terceiro vídeo, né, de uma introdução que eu estou fazendo às cardiopatias congênitas dos cães, principalmente, onde eu tenho conversado, a gente tem conversado nos vídeos anteriores também, a respeito das três principais cardiopatias congênitas, aquelas que têm maior incidência na população canina, tá? Que são a estenose pulmonar, que eu falei no primeiro vídeo, a estenose aórtica, que eu falei no segundo vídeo, e hoje nós vamos falar a respeito da persistência do ducto arterioso, tá certo? Que é uma comunicação extracardíaca, tá? É um shunt extracardíaco. Então vamos lá. Veja, pessoal, então o que acontece? O ducto arterioso, ele é um elemento morfológico normal durante a vida fetal, certo? Quando o feto, então, ganha a vida extrauterina, né? Então, quando ele nasce, após o nascimento, a tensão de oxigênio aumentada, a liberação de prostaglandinas, vai fazer com que a camada muscular desse ducto se contraia e ele se feche. Porque aí eu não preciso mais dessa comunicação, uma vez que haverá então expansão pulmonar e o pulmão vai de fato funcionar no sentido de obter oxigênio para os tecidos. Então a respiração começa a acontecer após o nascimento. Neste momento, então, eu preciso que circulação sistêmica e circulação pulmonar, então, fiquem independentes, tá certo? Muito bem. O processo de fechamento desse ducto, né, quando ele deixa de ser patente, quando ele deixa de permitir fluxo, então, por conta do seu fechamento, da sua contração, a esse processo a gente chama de apobiose, tá? E ele acontece ali logo nos primeiros dias de vida. Em medicina veterinária tem relatos de o processo de apobiose deve acontecer até os 30 dias de vida, tá? Então vejam vocês que tem um tempinho razoável para ele acontecer. Geralmente ele acontece mais precocemente, mas até os 30 dias de vida a gente pode esperar o fechamento desse ducto, tá certo? Muito bem. Após o nascimento, então, do paciente, e depois desses 30 dias, se não ocorrer a apobiose, se não ocorrer o fechamento desse ducto, ou seja, se ele se mantiver patente, permitindo fluxo, o que é que vai acontecer? Então, vamos olhar aqui no coraçãozinho, no desenho aqui esquemático. Ora, eu tenho então aqui o lado esquerdo do coração, que trabalha com pressões sistólicas por volta de 120 milímetros de mercúrio, tá? Pressões estimadas. E tenho aqui a minha circulação direita, né? As câmaras direitas que trabalham com pressões sistólicas que giram aí por volta de 20, 25 milímetros de mercúrio, ok? Até 30 milímetros de mercúrio, tá? Bom, se eu tenho uma comunicação entre a aorta, que tem 120 milímetros de mercúrio de pressão, e a artéria pulmonar, que trabalha aí com 30 milímetros de mercúrio de pressão, ora, então, naturalmente eu vou ter, se não houver o fechamento desse ducto que liga esses dois grandes vasos na vida fetal, eu vou ter um desvio de sangue do lado esquerdo para o lado direito. Então, eu terei um shunt esquerdo-direito, tá certo? Então, há desvio do fluxo de volta para a artéria pulmonar.
uma vez que na aorta a gente tem mais pressão. Então, a fisiopatologia desse shunt esquerda-direita que se dá leva a um hiperfluxo pulmonar. Eu acabo tendo, então, excesso de volume, né, hiperfluxo na circulação pulmonar, porque a circulação pulmonar recebe o sangue que está vindo ali das cavas, ventrículo direito, mas recebe também da aorta por conta desse desvio. Então, por conta desse hiperfluxo pulmonar, eu tenho aumento da pré-carga esquerda, tá? Eu tenho aumento daquele volume que chega para o coração trabalhar. E ele chega de onde? Lá das veias pulmonares, certo? O que acontece então? A partir daí, eu posso ter o remodelamento das câmaras esquerdas. Então, se eu tenho uma sobrecarga de volume, a gente sabe que nas sobrecargas de volume, no estresse volumétrico, a resposta do coração é uma hipertrofia excêntrica. Então, eu terei hipertrofia excêntrica de câmaras esquerdas, do átrio e do ventrículo esquerdo. E, posteriormente, eu tenho, por conta da pós-carga alta, que é a pós-carga ventricular esquerda, né, alta, ela é normal, mas ela é uma pós-carga para esse tanto de volume alta, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho comprometimento posteriormente da função sistólica ventricular. No final das contas, é um ventrículo que tem aumento do seu trabalho, né, aumento do seu consumo de oxigênio para conseguir fazer a ejeção. Então, posteriormente, isso deteriora a função sistólica ventricular esquerda. Tá certo? Essa é a primeira parte da fisiopatologia da persistência do ducto arterioso. Porém, a gente não pode se esquecer que este hiperfluxo pulmonar, esse aumento de volume em circulação pulmonar, pode levar esse paciente, a depender do volume, ao desenvolvimento da hipertensão pulmonar. Certo? Então, eu vou ter todo o remodelamento da vasculatura pulmonar na tentativa de lidar com esse maior volume e eu posso ter o desenvolvimento de hipertensão pulmonar. E aí, se eu tiver desenvolvimento de hipertensão pulmonar, a gente pode desenvolver aquilo que nós chamamos de síndrome de Eisenmenger. Essa síndrome ela acontece sempre que eu tenho um defeito congênito não corrigido que cause shunts expressivos da esquerda para a direita. Aí eu tenho desenvolvimento da hipertensão pulmonar até um dado momento em que as pressões esquerda e direita ficam muito próximas ou ainda que a pressão pulmonar suplante a pressão esquerda. Então eu tenho um desvio de fluxo, desta vez da direita para a esquerda. Certo? Então, esse seria um quadro mais avançado da persistência do ducto arterioso, quando as coisas se complicam, quando a gente diz que há reversão do shunt, certo? Em quem que é comum, né, a persistência de ducto arterioso? Gente, para guardar, fêmea pequena, fêmea de raça pequenininha, é aquela maltezinha, veja, não que não acomete os machos, pode acometer também, mas a incidência é maior em fêmeas de raças pequenas. À exceção do pastor alemão, que é uma raça predisposta e é uma raça grande, o resto é tudo fêmea pequenininha, Spitz, Maltês, Poodlezinha, Chihuahua, aquele, não tá aqui, mas aquele, o Corgi, tá? O Cocker Spaniel, que também não é tão pequeno. E se for fêmea, então, vai que vai na certeza que muito provavelmente é, tá certo? Os sinais clínicos, como em qualquer outra alteração congênita, vão variar de acordo com o grau da lesão e, principalmente, de acordo com a direção do shunt. Se for uma lesão importante, você pode ter reversão do shunt, esses sinais vão variar, tá? Num primeiro momento, quando eu tenho shunt da esquerda para a direita, eu vou ter aquele pacientezinho que tem sinais de insuficiência cardíaca congestiva esquerda.
intolerância ao exercício, tosse, cansaço fácil, certo? E o sopro contínuo ou o sopro da persistência de ducto, ele é um sopro bastante audível, facilmente audível, e ele se dá em foco cranial, e ele é um sopro contínuo, porque ele permanece tanto em sístole quanto em diástole, tá certo? Ou sopro de maquinaria, que o pessoal fala, né? Se o quadro for mais grave, houver reversão do shunt e ele passar a ser da direita para a esquerda, eu vou ter um paciente com fraqueza, com síncope, com tosse, posso ter cianose diferencial, tá? O que é a cianose diferencial? Eu tenho cianose das membranas caudais, mas não tenho cianose de membranas mucosas craniais. Então, é aquele paciente que a gente chama de paciente pink and blue, né? Por quê? Porque quando o sangue que está oxigenado, bonitinho, quando ele sai da aorta e vai, então, atinge ali tronco braquicefálico, subclávia, aquele sangue que vai para a parte superior do animal, ele está com uma boa saturação de oxigênio, então essas mucosas craniais do paciente são vazias. Mas quando, por conta da localização do ducto, né, quando chega ali no arco aórtico, a gente tem então aquele shunt que vai estar então passando da circulação pulmonar antes de sofrer hematose, né? Ele vai sair da artéria pulmonar antes de chegar no pulmão, ou seja, ele tem baixa saturação de oxigênio e ele já cai direto ali dentro da aorta e vai para a aorta descendente ali, então, fazendo com que as mucosas caudais do paciente, né, ou aquelas mucosas de membros inferiores, mucosa vaginal, mucosa peniana, fiquem, então, cianóticas, tá? Então, isso é um sinal característico no exame físico quando existe reversão do shunt. E o sopro, nesse momento, pode ser que a gente não consiga mais auscultar, tá? Não é incomum que, conforme as pressões entre o lado direito e esquerdo, conforme elas vão se equalizando, o sopro vai ficando menos audível ou vai ficando indetectável. Perfeito? Muito bem. Então, qual que é o meu objetivo com o ecocardiograma? Identificar a lesão, observar o ducto persistente, patente, medir o diâmetro do ósteo pulmonar, tá? Quem que é o ósteo pulmonar? Se a gente imaginar que existe a aorta e a artéria pulmonar e um caninho, né, que está ligando a aorta com a artéria pulmonar, o ósteo pulmonar é exatamente aquele que desemboca dentro da artéria pulmonar, tá certo? É importante que eu estime as pressões sistêmica e pulmonar, tá certo? Para eu saber qual é a pressão pulmonar com a qual eu estou lidando nesse exame, nesse paciente. E avaliar quais são as repercussões hemodinâmicas desta lesão, tá? Então, vamos lá. Olha, eu começo aqui com o exemplo de uma acorde fêmea, bem pequenininha. Ela tinha, aqui, olha, 16 dias, tá? E ela foi para mim, junto com a ninhada, porque eles estavam com uma alteração respiratória importante, a ninhada toda, e o colega pediu que eu fizesse um ecocardio, né? Eu peguei até ela, que era uma fêmea grande, ó, ninhada corgi, fêmea grande, era uma fêmea maiorzinha. E eu fui fazer o eco, né? Era pituchinha de tudo, 16 dias, imagina. Mas eu fui fazer o eco porque o colega tinha pedido, muito embora eu achasse que aquilo fosse uma alteração de trato respiratório, uma vez que acometia a ninhada inteira, né? Mas, como era corgi, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E a pulga atrás da orelha se confirmou, porque aqui está a artéria pulmonar e aqui está a aorta. Aqui está a aorta. Então, a gente vê o fluxo, um fluxo contínuo, né, que varia aqui conforme ela respira, que se direciona, então, para cima aqui dentro da artéria pulmonar. Então, um fluxo que sai
da circulação esquerda da aorta e atinge a circulação pulmonar, tá certo? Bom, no meu laudo, como ela tinha 16 dias, eu fui muito cautelosa e coloquei que naquele momento o ducto arterioso era patente, mas que a apobiose poderia ocorrer até os 30 dias, tá? E que bom que depois, quando ela fez 2 meses, ela voltou para mim. Então, a gente tem aqui a aorta, a artéria pulmonar, e a gente vê que não existe mais fluxo no interior da artéria pulmonar. Então, esse shunt acabou porque esse ducto se fechou, tá? Ela era muito novinha. No final das contas, na ninhada, vários cãezinhos morreram com essa pneumopatia, mas ela, que era maiorzinha, ela ficou, acho que ficou mais 1 ou 2, se eu não me engano, não lembro muito bem, tá? Mas então perceba que é um fluxo, olha, quando a gente busca mostrar que não existe alteração, né, ou que não, quando suspeita a persistência de ducto arterioso, a gente quer mostrar que não existe ducto arterioso patente ali, né, pelo menos não com shunt da esquerda para a direita, é comum que a gente faça essa foto aqui, olha, mostrando a artéria pulmonar se preenchendo de azul junto aqui com a artéria aorta, ou seja, durante a sístole ventricular, o sangue ele vai adiante, ele se afasta do transdutor, por isso eu tenho essa foto aqui em azul, né? Deixa eu ver se eu consegui parar aqui, tá? Então, eu tenho azul aqui, durante a sístole não tenho nada, tá? De fluxo, ok? Essa é uma foto que documenta a normalidade das artérias, né? Ali dos grandes vasos, do fluxo na região dos grandes vasos, ok? Muito bem. Esse aqui é um exame de uma Spitz fêmea também, 52 dias, quase 2 meses, né? E eu tenho, então, a persistência do ducto arterioso com shunt da esquerda para a direita. Então, reparem novamente como é o fluxo. A gente tem a aorta aqui, tem a artéria pulmonar aqui, tá? E a gente tem um fluxo que vai da aorta e invade a artéria pulmonar, um fluxo contínuo, tá certo? E aqui na imagem frisada a gente consegue medir o ósteo pulmonar, ou seja, aquela porçãozinha do caninho, vamos dizer assim, tá? Do ducto, né? Que desemboca na artéria pulmonar. Então, era um ducto de 1 milímetro, um ducto bem pequenininho, mas também a gente tem que colocar em proporção ao tamanho do paciente, né? Que era uma Spitzzinha de 52 dias, tá? Eu não me lembro o peso dela, porque Spitz tem uns que são bem pequenos mesmo, né? Tá? Então, a gente mede o ósteo pulmonar e mostra que existe um fluxo contínuo, incessante, no interior da artéria pulmonar, que se aproxima do transdutor. Portanto, ele é um shunt que vem da esquerda para a direita, tá? E como que a gente vê isso no espectro, né? Como é a curva espectral do fluxo de ducto arterioso, tá? Ele é um fluxo contínuo, então você vê que tem sístole e na diástole eu permaneço tendo fluxo de menor velocidade, mas eu ainda tenho fluxo. Sístole, diástole, tá? Esse padrão de fluxo contínuo, ele pode ser assim, mais inclinado ou menos inclinado. Eu posso ter uma rampa menos inclinada aqui, assim, ó. Tá? Ou seja, eu posso ter uma menor diferença entre a velocidade máxima sistólica e a velocidade máxima diastólica. Para que vocês saibam, via de regra, quanto mais grave for o shunt, ou quanto mais importante ele for, maior é esta inclinação. Tá? Então, essa pacientinha aqui, ela tinha um belo de um shunt, porque a gente tem aqui uma amplitude de pressão sistólica e diastólica grandes, tá? Se fosse um paciente que tem aqueles shunts que a gente chama de restritivos, que são shunts bem pequenininhos e
tem a chance ou tem a probabilidade de não virem a ser significativos hemodinamicamente, a gente teria então um espectro assim, só que com uma curva de desaceleração aqui, ou uma menor amplitude entre velocidade máxima de sístole e velocidade máxima em diástole, tá certo? Outra coisa que eu quero conversar com vocês. O que é que eu busco quando eu tenho um desvio do fluxo da esquerda para a direita? Ora, se em condições normais, tá? A gente estima que a gente tem uma pressão em leito vascular, em leito sistêmico, tá? Em leito vascular sistêmico. Se a gente tem uma pressão de aproximadamente 120 milímetros de mercúrio e se a minha pressão na artéria pulmonar estimada normal é aproximadamente 20 milímetros de mercúrio, é desejável, para o bem do paciente, que este shunt tenha uma diferença de mais do que 100 milímetros de mercúrio, como é neste caso aqui, tá? Então, veja, conforme as pressões, porque isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou mantendo a diferença de 100 milímetros de mercúrio entre pressão sistêmica e pressão pulmonar. Enquanto essa diferença de pressão estiver mantida, tudo bem. O que acontece quando a pressão na artéria pulmonar começa a aumentar? A diferença de pressão entre circulação sistêmica e circulação pulmonar começa a diminuir, essa diferença começa a diminuir. E quando eu falo de gradiente de pressão, eu falo de diferença de pressão. Então, quando eu mensuro um shunt da esquerda para a direita e encontro um gradiente pequeno, um gradiente de 70, de 60, eu sei que eu estou então falando de uma pressão na artéria pulmonar que já está muito alta, porque a diferença, eu consigo saber que a diferença entre pressão pulmonar e pressão sistêmica não é mais de 100. Se ela não é mais de 100, isso quer dizer que a pressão na artéria pulmonar aumentou, o que é indicativo de maior gravidade do quadro, tá certo? Então, sempre que a gente encontrar um shunt, seja ele extracardíaco, como é o caso da persistência do ducto, seja ele intracardíaco, como por exemplo numa comunicação interventricular, é desejável que a diferença de pressão, em primeiro lugar é desejável que o shunt encontre-se indo da esquerda para a direita e com um gradiente de aproximadamente ou pelo menos 100 milímetros de mercúrio, ok? E essa Spitzzinha então que tinha esse shunt esquerda-direita, vejam vocês, eu não me recordo do peso dela, mas eu acredito, deixa eu ver, que ela era, nossa, bem pequenininha, ela devia ter alguma coisa assim do tipo 1,5 kg, alguma coisa assim, tá certo? Então percebam que septo e parede de ventrículo esquerdo são normais, tá? A cavidade do ventrículo esquerdo em diástole, aqui, como eu não tenho peso, eu não consigo dizer, mas se ela não estiver normal, ela está um pouquinho aumentada, tá certo? E a fração de encurtamento está mantida. Se a gente olhar para o ventrículo direito, a gente percebe que existe hipertrofia da parede livre do ventrículo direito. Afinal das contas, esse ventrículo direito está lidando com uma pós-carga alta, né? Numa circulação que tem uma alta pressão, tá certo? Ainda que as pressões ali estivessem ainda mantidas, a gente tem uma coisa do lado direito do coração que ele, logo que o paciente nasce, as câmaras direitas e esquerdas, elas ainda têm mais ou menos a mesma, como eu posso dizer, o mesmo grau de hipertrofia, tá? E o ventrículo direito, como ele passa a lidar com pressões mais baixas, ele vai perdendo esse fenótipo fetal de hipertrofia, de VD, que a gente diz, ele vai perdendo isso, porque afinal de contas isso era uma realidade dentro da vida intrauterina, né? Depois ele vai lidar com pressões mais baixas, tá? Então, eventualmente, esse paciente aqui não perdeu esse fenótipo porque não teve oportunidade de lidar com pressões mais baixas da circulação pulmonar, tá certo? Então, a gente pega
geralmente um VD que pode estar um pouquinho hipertrófico. Muito bem, então lembrar que no shunt da esquerda para a direita, eu vou buscar avaliar a lesão, medir o ósseo pulmonar, estimar o gradiente, a diferença de pressão entre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar e torcer para que isso seja por volta de 100, tá certo? E vou investigar se há ou não remodelamento das câmaras esquerdas e como está a função ventricular sistólica, tá? A função sistólica do ventrículo esquerdo. Conforme a hipertensão pulmonar vai se desenvolvendo, eu posso ter maior ou menor grau de hipertrofia de VD, tá certo? Que é um indicativo também de que as pressões ali estão aumentadas, tá? Então é isso que eu vou investigar. Muito bem. No shunt, quando então, com a cronicidade do processo, né? Então a evolução do quadro fisiopatológico, eu vou ter a reversão do shunt e ele deixa de ser esquerda-direita e passa a ser direita-esquerda, certo? Então, isso seria um quadro mais grave, porque aí então eu já tenho pressões muito altas aqui, altas o suficiente para vencerem os 120 milímetros de mercúrio da aorta e jogarem fluxo, então, para dentro da aorta, tá certo? Por isso, então, vou aproveitar aqui o desenhinho, né? Por isso é que a gente tem o paciente com a cianose diferencial, né? Então, o sangue que está bonitinho, que chegou aqui das veias pulmonares, né? Que tem alta saturação de oxigênio, ele vem aqui, cai no tronco braquicefálico, subclávia e vai lá perfundir as membranas mucosas craniais. Então, elas são todas rosinhas. Mas aquele sangue que chega na crosta, né, ou no arco aórtico e que vai para a aorta descendente, perfundir então membros inferiores, ele vai contaminado com esse fluxo aqui, que é um sangue que chegou aqui do retorno venoso em cavas, veio para cá na artéria pulmonar e não conseguiu sofrer hematose, ele já cai de novo na circulação sistêmica. Então, membrana vaginal, membrana peniana vão ser membranas cianóticas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, outra Corley de 60 dias, outra fêmea, tá? Ela chegou para mim com este coraçãozinho aqui, muito abatidinha, uma fêmea pequenininha, tá? Menor do que as irmãs, né, de ninhada, os irmãos, enfim. Com átrio direito muito grande, ventrículo direito, talvez não grande, mas indubitavelmente hipertrófico, né, que a gente vê aqui na região de anel tricúspide, a gente vê aqui também que existe hipertrofia de VD, tá? E ao exame, a avaliação do ventrículo esquerdo em janela parasternal direita, né, que a gente faz o corte ao nível dos músculos papilares, a gente percebe então hipertrofia da parede livre do ventrículo direito, aumento da cavidade do ventrículo direito, tá? E a movimentação do septo em paradoxo. Movimentação septal paradoxal é um sinal clássico de que a pressão e ou volume das câmaras direitas estão aumentadas. Aumentadas a níveis sistêmicos, porque é capaz de achatar o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo não consegue fazer diástole, tá? Então, a gente tem uma cavidade diastólica pequena, inclusive, ó, menos que 1 centímetro de cavidade em diástole. Naturalmente, um bichinho desse vai ter baixo débito, vai ter fraqueza, vai ter desmaio, tá? Uma frequência alta na tentativa de manter o débito, não? Tá bom? Então, percebam que aqui, já olhando esse paciente, fêmea, CORD, raça pequena, 60 dias, com este coração, eu preciso buscar algum shunt, seja ele intracardíaco ou extracardíaco, tá certo? Então, na investigação disso,
Ela tinha uma insuficiência tricúspide também, com um gradiente bem alto, um gradiente de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio, pelo menos 100 milímetros de mercúrio, né? O que me, na ausência de hipertensão pulmonar que ela não tinha, me mostra ou me estimula a pensar de que ela tem uma hipertensão pulmonar importante, tá? Que está causando tudo isso. E aí, para investigar, então, a hipertensão pulmonar, eu preciso investigar a presença de shunts. A gente vem aqui no tronco da artéria pulmonar e durante a sístole, eu não vejo fluxo, nem durante a sístole, nem durante a diástole, né? Eu não vejo fluxo reverso aqui, não vejo aquele fluxo entrando aqui, tá certo? Então, eu sei que um shunt esquerda-direita, ela não tem, sem dúvida, tá? E aí, o que é que a gente faz? Para investigar a presença de shunt reverso, ou de shunts, ele não precisa estar reverso, mas enfim, uma forma de investigação de shunt é o estudo contrastado por microbolhas, né? Então, o que a gente faz? A gente usa solução salina agitada, que para as nossas necessidades nesse tipo de investigação tem bastante, é bastante satisfatório, tá? E aí, o que eu vou investigar? Eu vou fazer esse estudo em 2 momentos distintos. No primeiro momento, eu vou injetar o contraste, né? Então, a gente agita a solução salina, injeta esse contraste e, primeiramente, eu vou investigar o coração, tá? Então, assim, é claro que eu já tinha procurado aqui se ela tinha alguma comunicação interventricular, alguma coisa, e eu não tinha visto. Então, bom, mas de repente ela tem e eu que não tô vendo, né? Cachorra pequenininha, meio agitadinha, porque era filhotinha, enfim. Então, primeiro a gente injeta o contraste e olha o coração, tá? Então, perceba que eu não tenho contaminação por microbolhas de câmaras esquerdas, ó. A aorta tá aqui, linda, maravilhosa, o átrio esquerdo tá aqui, eu não tenho contaminação de câmaras. As bolhas, elas permanecem todas do lado direito. Então, aqui, ó, ventrículo direito, né, ó, ventrículo direito, artéria pulmonar direita aqui. Então, isso fica na circulação do lado direito e eu não tenho, se eu tivesse uma comunicação interventricular aqui, essas bolinhas iam contaminar o meu ventrículo esquerdo, eu ia ver essas bolinhas passando, né? Às vezes, mesmo que você não consiga ver a lesão ali, a comunicação interventricular às vezes ajuda, ou uma comunicação interatrial ajuda você a injetar contraste, porque você vê o shunt, né? Você vê o desvio de fluxo, tá? Então, na primeira fase do estudo, eu posso dizer que eu posso afirmar com esse estudo que não existem shunts intracardíacos, ou seja, ela não tem nem CIV nem CIA, tá? Na segunda parte do estudo, eu vou fazer essa injeção e vou olhar a aorta abdominal. Opa! Vou olhar lá na aorta abdominal. Por quê? Porque se na hora que o sangue estiver passando pela aorta descendente, né, que ele for entrar ali na aorta descendente, se eu tiver contaminação desse fluxo com as bolhas que eu injetei numa veia sistêmica, né, então essas bolhas vão chegar no átrio direito, vão passar para o ventrículo direito, vão alcançar a artéria pulmonar, e aí se houver desvio de fluxo entre a artéria pulmonar e a artéria aorta, eu tenho que ver essas bolinhas na aorta, tá? Que a gente pode ver aqui, ó. É tadinha dela, eu lembro até hoje, essas sacudidinhas ela tá dando assim porque ela tava chorando, ela não aguentava mais o exame, né? Então a gente vê essas bolinhas na aorta, tá certo? Então isso é um sinal de que existe então um shunt extracardíaco, tá? No caso da uma persistência de ducto arterioso e que tem o shunt reverso, portanto o shunt da direita para a esquerda, tá certo? Muito bem, pessoal. Eu super agradeço a atenção de vocês. Eu espero, deixa eu voltar aqui para vê-los, que vocês tenham gostado dessas breves explanações aí que eu fiz, né, a respeito das 3 principais doenças congênitas que acometem os cães. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Peço para você me dar um joinha, porque isso
vai favorecer o meu trabalho, vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você conhece algum veterinário cardiologista ou ecocardiografista que possa se interessar pelos meus vídeos, então compartilha com ele, tá certo? Eu super agradeço a atenção de vocês mais uma vez.